Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão em casa nesse momento, que assumiram esse compromisso de estar presente a cada reunião, lembrando que as nossas reuniões começam às 9h30 da manhã. E eu também quero lembrar os irmãos que estão aí pelo outro lado da internet, que vocês fazem parte da Igreja de Jesus Cristo, assim como eu faço, e como, graças a Deus, todos nós fazemos. E quero dizer também uma coisa, que os louvores, eles são preparados de modo a ajudar você a adorar a Deus. Então, eu percebo que durante o momento dos louvores, porque eu vou acompanhando aqui na internet, a gente percebe que a assistência pela internet, ela é menor. E depois, conforme vai caminhando para a palavra, vai melhorando mais um pouquinho. E depois se consolida quando eu venho pregar. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, vocês que estão em casa? Por favor, assistam também os louvores. Pega o compromisso de estar 9h30 todos os domingos. Você dedicou a sua vida, isso vale para todos os irmãos que aqui estão também. Você dedicou a sua vida durante toda a semana aos seus desejos que são para a sua satisfação natural. Ganhar dinheiro, estudar, construir. Se você parar para pensar bem, você está construindo uma vida aqui. Essa vida, ela vai durar aí, para ficar bem, uns 80, 90 anos para aqueles que têm mais vigor. E o que você está construindo é para isso. Se você não der atenção à sua espiritualidade, o que vai acontecer é que a vida da eternidade, ela vai ser muito mais complicada para você. Então nós temos que dar atenção à construção da eternidade. Eternidade. Então os louvores, conforme vocês perceberam, o nosso pessoal da técnica está colocando aqui, durante a transição, os louvores, para que vocês possam cantar, mesmo que você esteja em casa. Os nossos ritmistas são muito bons, graças a Deus. São tão bons que eu tenho que tirar os louvores do site depois, que eles me cobram direitos autorais. De tão boa que fica a música. Então, eu quero dizer a você que está em casa, que não fique esperando apenas o momento onde eu vou pregar. As palavras que o pastor Felipe tem trazido estão excelentes, do pastor Johnny também, criação de filhos, netos, e os louvores, que são preparados com muito carinho para você louvar a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Tessalonicenses, cantando e acompanhando com música nos vossos corações. Então, você pode durante esse momento cantar, você pode louvar a Deus. Obrigado, querida, Deus te abençoe. Você pode louvar a Deus cantando aí na sua casa, acompanhando aqui, quando o pessoal está cantando, porque a letra está ali, tá bom? Então essa dica vai para o pessoal da internet. Eu sei que muitos que me acompanham são muito preocupados apenas com conhecimento. Muitos que me acompanham ficam preocupados com conhecimento. E talvez seja por isso que cresce um pouco mais o momento quando a gente começa a pregar a palavra. Então, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá nos dias do apóstolo João,
existia um grupo chamado gnósticos. A palavra gnose, ela significa conhecimento. E esse grupo de gnósticos, eles davam muita atenção ao conhecimento, inclusive dizendo que haviam conhecimentos ocultos e que eles não eram capazes de conhecer sem profundos estudos gnósticos. E os gnósticos trouxeram muitas heresias para o cristianismo. Então eu quero dizer aos irmãos que conhecimento é importante. Mas conhecimento é importante por quê? Por quê? Hoje, por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui uma palavra de conhecimento, porque a Bíblia diz, quando vocês se reúnem, seja na sua casa, junto conosco, seja aqui, a Bíblia diz que um tem ciência, outro tem louvor, outro tem oração, e assim, tudo é usado para o bem da igreja. Então eu quero dizer aos irmãos que prestem um pouco mais atenção nessa questão dos louvores. Tanto aqui, você que está aqui, quanto vocês que estão em casa. Tá legal? Presta bastante atenção nisso. E conforme eu estava dizendo, conhecimento é importante por quê? Conhecimento é importante, irmãos, porque o conhecimento, ele vai fazer você andar melhor nessa colcha de retalhos chamada religião e nesse mundo em trevas que nós estamos vivendo. Como disse o apóstolo Paulo no livro de Filipenses, brilhando como iluminadores, não é? Então, quando você tem conhecimento, você consegue se desviar de um assunto aqui, você consegue se desviar de um assunto ali, né? Você consegue manter a vigilância. Isso é o conhecimento. Mas não adianta ficar numa busca ávida, sabe? Na internet, que nem louco, né? Ah, porque fulano de tal disse isso, porque Beltrano de tal disse isso. Gente, isso é tudo besteira. A Bíblia diz, sejam obedientes aos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Quem foi que falou a palavra de Deus para vocês aqui? Quem é que fala a palavra de Deus? Então, irmãos, sabe, Pastor Felipe tem vídeos no nosso canal, Pastor Johnny também já tem, eu tenho. Você quer recapitular a matéria? Vai lá. Não precisa você ficar perdendo tempo precioso com coisas que não vão te ajudar em nada. Muito pelo contrário, só vão acabar gerando em você dúvidas que você não tem capacidade de solucionar. Entendeu? É isso. Aí você vai tentar buscar de lá, tentar buscar de cá e não vai chegar em conclusão nenhuma e acaba só dando trabalho. Eu tenho falado de irmãos que têm crescido muito quando buscam esse comprometimento. Todos os domingos estão nas reuniões, dias de quartas e sextas-feiras. Nós temos o nosso Pela Bíblia à noite, onde a pessoa que acompanhar o Pela Bíblia à noite está acompanhando o estudo bíblico de escatologia. Então, tudo isso, pessoal, é muito importante para a gente poder manter a nossa espiritualidade. Tudo bem? Então, é isso que eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção conforme a gente vai conversando, tá? E os irmãos do outro lado da internet, a mesma coisa. Eu gostaria que a irmã colocasse aqui uma ilustração de um soldado romano, e eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 6. Eu queria que o irmão desse um close nessa armadura por pelo menos uns 2 minutos, 1 minuto, só um minutinho, para o pessoal memorizar. Dá um close aí para mim, por favor, nessa armadura.
Enquanto isso, você pode ir abrindo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós vamos acompanhar Efésios 6, do versículo 5 em diante. Eu quero que os irmãos compreendam a relação que Paulo faz, né, dentro de alguns aspectos da nossa vida, tá? Eu quero que os irmãos prestem atenção. Antigamente, quando eu dava aula, eu tinha aquela minha caneta vermelha que mostrava. Agora eu não tenho mais. Mas eu acho que dá para a irmã passar o mouse aí para mim. Passa o mouse lá em cima onde está escrito armadura de Deus. Dá para passar, não? Não dá? Então fica tranquilo. Então quem está olhando vai conseguir acompanhar. Lá em cima, a armadura de Deus, versículos 13 a 20. A gente vai trabalhar um pouquinho antes do versículo 13. Então, o que é que a armadura tem? Presta atenção que eu vou explicar cada parte da armadura e você vai entender como é que você usa. O que a armadura tem? Ela tem o cinto. A Bíblia diz que esse cinto é chamado cinto da verdade. Tem a couraça. Você pode ver aí no peitoral do soldado. Tá vendo? Onde tem esse monte de círculos. É o peitoral do soldado, que é a couraça. Depois ele diz que tem as botas, né? Vejam que essas botinas dos soldados romanos, elas protegiam desde o calcanhar dele até o joelho. Porque se você olhar a parte de trás, ela não é desprotegida, ela amarra. Mas ela tem um pouco menos de proteção, porque os soldados, eles faziam, naquela ocasião, os ataques frontais. E Roma tinha um dos melhores ataques, né? Quando eles fechavam, eles eram realmente imbatíveis. Depois é o escudo da fé. Note que o escudo ele é grande e pesado. Não é? Porque esse escudo ele cobre praticamente todo o peito até a coxa do soldado, que ela está desprotegida. O capacete da salvação. Vejam que o capacete do soldado ele também pegava toda a cabeça do soldado, ficando à vista somente rosto, boca e nariz. E por fim, a espada, que era uma longa espada também. E cada um desses simbolismos o apóstolo Paulo utilizou para trabalhar o capacete da salvação. Traz para mim. Agora nós vamos trabalhar Efésios capítulo 6. Nós vamos começar a partir do versículo 5. Porque o versículo 1 a 4, o pastor Johnny já considerou aqui em algumas das suas pregações, tratando sobre relacionamento entre pais e filhos. Então torna-se desnecessário. Agora, eu gostaria que nós pudéssemos... Corta para mim, varão, faz favor. Ah, já foi? Então é o meu delay. Que o meu tem um delay. Agora eu gostaria que nós começássemos no versículo 5. Eu gostaria que os irmãos dessem muita atenção, irmãos. Porque nós vivemos em tempos diferentes. Mas mesmo nesses tempos diferentes, os princípios bíblicos aplicam-se a nós. Então, por exemplo, começa aqui o versículo 5 de Efésios 6. Vós, servos, estou usando a Bíblia Almeida, Revista e Corrigida. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Olha para mim aqui, pessoal. Vocês que são empregados, obedeçam os patrões de vocês da mesma maneira que vocês obedecem a Cristo.
Eu gostaria que os irmãos que são empregados fizessem essa reflexão. Será que você obedece o seu patrão da mesma maneira que você obedece a Cristo? E ele usa aqui a palavra na sinceridade de vosso coração. Será que você, que é contratado por uma empresa, e a maior felicidade é quando você é contratado. E você, quando é contratado, promete se dar ao máximo para a empresa. Mas o tempo vai passando. E agora você tem o WhatsApp. E aí o seu celular está no bolso. Aí o que você faz? Banheiro. Vou lá dar uma banheirada. Celular no bolso. Se você estivesse fazendo um trabalho para Cristo, você ia dar essa banheirada? Já parou para pensar nisso? O pessoal dá muita banheirada lá, ô Varão? Dá, né? Vocês imaginem o prejuízo que a empresa tem. Porque a máquina fica parada, gasto de energia, e o irmão lá dando uma banheirada lá. Ah, agora eu vou assistir o Pela Bíblia. Quer dizer, o irmão não teve tempo de assistir o Pela Bíblia quando escovava o dente. Não teve tempo de assistir o Pela Bíblia na hora que chegou, porque na hora que chega vai para as rodinhas. Então o primeiro ponto que Paulo trata aqui, isso aqui é para vocês entenderem a armadura, tá? Porque eu não trato nada sem contexto. Eu não vou entrar em armadura sem contextualizar. O contexto, Paulo trata de família, pais, não irritem os filhos. Depois Paulo fala sobre filhos obedecerem. Depois ele entra na questão dos servos. Então, eu fui claro para os irmãos essa primeira parte. Se você é empregado, irmão, muda seu comportamento. Muda seu comportamento. Quando você se sentir tentado a dar uma banheirada, lembra assim: eu estou servindo a Cristo por servir o meu patrão. Isso aqui também tem uma outra relação. Para você analisar como a Bíblia, ela separa religião de vida cristã. Porque religião foi inventada pelo homem. E a vida cristã é uma vida com Deus. Ou seja, eu vou fazer isso da maneira como eu faria para Cristo. Não é da maneira como eu faria para a igreja, não é da maneira como eu faria para o pastor, não é da maneira como eu faria, né, para qualquer outro tipo de organização. Eu tenho que fazer como quem faço para Cristo. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar a compreender. Segundo, não servindo à vista. O patrão está em cima, o irmão está lá no torno mecânico, ó, cavaco voando, meu irmão. E o patrão olhando: oh, esse cara trabalha bem. Né? Versículo 6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que interessante, irmão. Você já tinha parado para pensar nisso? Você trabalhar com afinco, você trabalhar com destreza para o seu patrão, a Bíblia diz que você está fazendo a vontade de... Quem sabia disso aí? Levanta a mão. Pastor Felipe, né? Pastor Johnny. Irmão, você está vendo como é que é a coisa? Agora eu pergunto para vocês, quem é o crente que está preocupado com isso? Aliás, eu já trabalhei em firma que o cara, quando ele dizia que era crente, às vezes eu aprovava. Meu gerente não aprovava. O cara falava: não, crente é tudo vagabundo. O cara falava isso aí.
para vocês perceberem como crente é sem noção. É por isso que crente não pode ser sua referência. É por isso que você não pode falar, mas fulano é crente e faz isso. Mas Beltrano é crente e faz aquilo. Mas Beltrano é crente ou Ciclano é crente e não conhece. Não. Olha para Jesus. Olha o texto. Fazendo de coração a vontade de... Então perceba que existe aqui uma dicotomia dissociativa. Paulo separa o poder da religião do poder de Deus na vida do crente. O poder da religião é uma coisa, o poder de Deus é outra. O poder de Deus, você serve para agradar a Deus, né? O camarada está indo para o banheiro, dali a pouco ele vem e encontra o pastor Johnny, que é supervisor, indo cobrar o serviço. Ele indo para o banheiro. Primeira coisa, rapaz, eu estava indo ali só para atender um telefoninho rápido, já estou voltando, tá? É 2 minutos. Aí, ao invés de ele dar uma banheirada de meia hora, ele dá uma banheirada só de 5 minutos, porque já se caguetou mesmo, né? Então não tem jeito. Então, fazendo a vontade de Deus. Vocês percebem, pessoal? O que eu ensino para vocês todos os domingos. Religião não vale nada. O que vale é relacionamento com Deus. Sempre vai ser assim. E é o que Paulo está mostrando para a gente. O religioso é esse tipo de crente que eu estou explicando. Aquele que faz a vontade de Deus. Sabe como é que o que faz a vontade de Deus é chamado nas empresas? Sabe como é que é? Puxa-saco. Quando o cara falar que você é puxa-saco, você pode falar assim, eu estou no caminho bom. Não precisa você discutir com ele. Dar uma risadinha e falar, eu estou no caminho certo. Significa que alguém está observando que eu estou trabalhando. Entendeu? É dessa forma. 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Irmãos, se tem uma coisa que Deus odeia, e eu também, é a má vontade. Eu acho que não tem nada pior do que a má vontade. Você pedir uma coisa para uma pessoa e aquela pessoa te servir de má vontade. Servir porque ela está pressionada, porque senão ela pode ser mandada embora. Servir porque ela pode ser mal vista pelo um grupo. E Paulo diz, não, servir de boa vontade. Sabe o que é servir de boa vontade? Eu fico analisando. Por exemplo, essas crianças que trazem café e água para mim aqui. Eu fico analisando quando elas vêm no corredor, a felicidade que elas vêm, trazendo o café e a água, e o cuidado que elas vêm, trazendo o café e a água. A boa vontade. É assim que nós temos que servir aos nossos irmãos, e é assim que nós temos que servir ao nosso patrão. De boa vontade, como se nós estivéssemos servindo a Cristo. Notem agora o versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Quem entendeu que a sua vida cristã, não importa se você é empregado, não importa se você é patrão, a recompensa não vai ser o seu salário. Isso está ligado com o seu galardão. Está ligado com o seu julgamento como crente. Está ligado com o seu julgamento como crente. Crente não pode esquecer que vai comparecer diante da cadeira de juiz do Cristo para receber
segundo as suas obras, o galardão. Não é salvação. Salvos nós já somos, pela graça. É o galardão. Então você já imaginou no dia que você comparecer perante Cristo e o seu galardão for menor? Aí você fala, mas por quê? Eu ia tanto para a igreja, porque aí o cara entra sendo crente, religioso. Eu ia para a igreja, eu cantava no coral, eu tocava instrumento, eu ia lá limpar a igreja. Ah, Jesus fala assim, não, mas e o jeito que você trabalhava lá na sua empresa, lá, enganando o seu patrão o tempo inteiro? Como é que ficou? Então é galardão. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Os irmãos da internet estão compreendendo o que eu estou falando? Então, nós teremos um galardão perante Deus. Esse galardão é o prêmio, que não é o prêmio da vida eterna. A vida eterna já está garantida em Cristo Jesus. Alguém tem dúvida disso? Não. Então, nós compareceremos perante Deus para receber o nosso prêmio. Que tipo de cristão eu fui? Né? E eu tenho uma relação disso, daqui a pouquinho, com o livro de Coríntios, para vocês compreenderem. Que tipo de cristão eu fui? E agora que ele falou com os empregados, ele vai falar agora com os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você pode ser patrão aqui nessa terra. Você pode descer o chicote no irmãozinho que trabalha com você. Não tem problema nenhum. Jesus está falando, quando a gente se encontrar, essas explicações eu também vou requerer de você. Então, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está preocupado se você é empregado ou se você é patrão. Deus está preocupado no seu relacionamento com Ele. É aqui que está o negócio. Deus está preocupado com o seu relacionamento com Ele. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a nossa fortaleza, irmãos, está no Senhor. Não importa se você é patrão, não importa se você é empregado, o que importa é que a sua fortaleza, a nossa fortaleza, ela está no Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados, nós nos sentimos fracos, mas nós precisamos buscar forças no Senhor. É assim que funciona. E aí ele entra agora no versículo 11. Porque se você há de se fortalecer no Senhor, você precisa fazer uma coisa. Você quer ver um detalhe? Por exemplo, a pessoa ela decide que ele vai ficar mais musculoso. Que agora ele vai dar uma trabalhada no corpo. O que ele tem que fazer? Tem que ir para academia, não é verdade? Ah, ancião, mas você está bonitão e não foi para academia. Mas aí é diferente, irmão. Aí é diferente. Aí é regime que eu estou fazendo. Mas o cara quer ficar bonitão, o cara quer ficar musculoso, tal. Ele tem que ir para academia. Isso significa o quê? Uma preparação. Uma preparação. Certo? Presta atenção nessas ilustrações. Se vocês prestarem bem atenção, eu uso coisas do dia a dia de vocês. Uma dona de casa,
ela não pega o arroz do jeito que vem lá no saco e coloca no prato para comer. É assim? Não. Exige uma preparação. Tem que lavar o arroz, tem que tirar os carunchos. Hoje eu nem sei mais se tem, eu acho que os arroz hoje está tudo limpo já, né? Acho que não precisa nem ficar preocupando em tirar mais casca. No meu tempo tinha carucho, só lavar. Ah, é? Tá desse jeito agora? Ih, que coisa moderna que ficou, vai. No meu tempo você tinha que colocar dentro da água para subir a casca, tirava os carunchos. Caruncho é uns bichinhos pretos que vinham no arroz. Hoje não precisa nem lavar, a irmã falou. Ó, que legal que tá. Legal que tá a coisa, tá prático. Mas você precisa preparar o arroz, precisa pegar o alho, precisa pegar a cebola, precisa temperar, precisa colocar o arroz para ferver. Então existe uma preparação. Para tudo existe uma preparação na vida. Amém? Para tudo existe uma preparação. Então agora que Paulo, ele vai dizer assim, ó: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Opa, tá bom, o Paulo falou para a gente se fortalecer. Tá, e aí, o que a gente faz? Vamos para academia? Vamos ficar mais forte? Não. Ele dá a dica de como é que você se fortalece. Então ele diz: revesti-vos, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Põe a armadura lá, por favor, e joga para a armadura lá a tela. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fortalecei-vos no poder do Senhor. Amém? Todo mundo pegou essa primeira parte? Então agora Paulo explica como é que você se fortalece. Então ele dá uma dica aqui. Revesti-vos. Percebam, irmãos, como você tem que ler a Bíblia desse jeito aqui que eu ensino você a ler, ó. Palavra por palavra, entendimento por entendimento. Não sabe o significado da palavra? Antigamente, no meu tempo, tinha um livro, chamava-se dicionário. Eu não sei se existe ainda, mas ele se chama dicionário. E hoje ele também já está online, na internet. Se você não sabe a palavra, é só você abrir uma outra aba, dar um copia e cola naquela palavra, colar lá no dicionário, que ele te explica o que significa a palavra. Então, Bíblia se lê assim também. E prestando atenção em cada palavra, para você não ser enganado. Então veja: revesti-vos de toda, não é de uma parte da armadura, é de toda a armadura de Deus. Então você tem que estar vestido de toda a armadura. Você que está aí, está olhando a armadura de Deus, está vendo um soldado romano com uma armadura que Paulo agora passa a fazer a analogia que nós vamos fazer, tá? Cinto, couraça, botas, escudo, capacete e espada. Então memorize aí, né, por alguns segundos, a visão deste soldado. Esqueça o que está escrito e veja o soldado. Olha as botas dele, olha o escudo dele, olha o cinto dele, unindo a couraça ao peitoral, olha a espada e olha o capacete. Esse é o soldado romano que Paulo vai tratar agora, tá bom? Vem para mim, varão. Fortalecei-vos e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas tem um motivo, irmãos. Tem um motivo. Você prepara o arroz para você poder comer. Você vai à academia para modelar o corpo. Tudo tem um motivo. E aqui olha o motivo: para que vos possais manter firmes
contra as astutas ciladas do diabo. Eu acho interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele usa duas palavras que se fortalecem para que nós possamos entender o jeito que o diabo usa, o jeito que o diabo trabalha. Ele disse, as astutas ciladas do diabo. Então vejam só que interessante. Não são simplesmente ciladas. Não são simplesmente astutas. São as astutas ciladas do diabo. O que quer dizer? As táticas e as artimanhas do diabo. Irmãos, o cara que é autônomo e mais trabalha no mundo, vocês sabem como é que se chama? Chama-se Satanás, o diabo. Porque ele não dorme. Ele trabalha o tempo inteiro, irmão. Ele trabalha o tempo inteiro. Criando táticas. E as artimanhas. Por isso que ele diz as astutas ciladas. São táticas e artimanhas. Agora, táticas, você vai se lembrar de uma guerra. São generais que criam táticas de defesa, criam táticas de ataque. Então, Satanás, ele também sabe que nós estamos em uma guerra. Só que ele cria táticas astutas. Quando você vê o negócio frontal, irmão, esquece, não tem nada de diabo nisso aí. Quando você vê o negócio frontal, não tem nada de diabo. Frontal é coisa humana. Frontal é coisa humana. Você entendeu? Tem nada de diabo. Esses dias um irmão falou para mim que o diabo estava usando a mulher dele. Ué, irmão, o diabo está usando minha mulher, porque isso, porque aquilo. Mas ele não contou que ele catou 2 facões e estava brincando de Kill Bill querendo matar a mulher. Isso aí ele não falou para ninguém. Mas ele foi falar para mim que o diabo estava usando a mulher dele. E aí eu achei interessante, irmão, e fiquei pensando nisso. Isso não tem nada a ver com o diabo, irmão. Isso aí tem a ver com o gênio ruim do cara. Isso aí tem a ver com caráter. Isso aí tem a ver com valores. Tem a ver com um monte de coisa, menos com o diabo. O diabo, ele é astuto. O diabo, ele cria situações, as táticas do diabo, as artimanhas do diabo, elas são quase que imperceptíveis na sua vida. São quase que imperceptíveis. Você não percebe quase. Quando você se dá conta, é por isso que a Bíblia fala da armadilha do passarinheiro. Quando você se dá conta, você já caiu. Você fala, caramba, eu tão macaco velho nesse negócio e caí. Então é por isso que ele diz, para que vocês possam estar firmes contra as táticas e as artimanhas do diabo. Então tem que ter armadura. Presta atenção nisso. O diabo tem táticas e tem artimanhas. E você precisa ter a armadura. Então vamos para a armadura. E vejam mais o motivo que Paulo dá no versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Você entendeu? O irmão Kill Bill, o problema dele não é diabo. O problema dele não é diabo. É loucura. Nós não temos que lutar contra carne e sangue. Mas olha a nossa luta contra quem é. Contra os principados. Isso aqui são todas classes de demônios. Tá?
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmão, dá uma olhada nisso. Olha que coisa interessante. Nós temos que lutar contra uma série de situações espirituais. Situações espirituais. Essa é a nossa luta. Então, quando a luta parecer que é uma luta humana, não fique tão preocupado. Isso não tem nada a ver com o diabo. Isso tem a ver com sem-vergonhice humana. Isso tem a ver com ódio humano. Isso tem a ver com a inveja humana. Isso tem a ver com os vícios humanos. O diabo trabalha completamente diferente. Diz o texto aqui que a gente não precisa lutar contra carne e sangue. A gente vai lutar, e é por isso que você precisa da armadura. E é por isso que tem cristão que vacila. Você precisa da armadura. Porque você está lutando contra a potestade, são demônios. A nossa luta é contra demônios, irmãos. Como dizia um amigo meu, é o demônio. A nossa luta é contra demônios. E é isso que você precisa ficar atento. Claro que você não vai desenvolver uma neura, né, irmão? Não vai ficar igual esse pessoal aí da teologia da prosperidade, vendo demônio em tudo que é lugar, né? Porque tem uns irmãos que ficam xaropeta do juízo também. Começa a ver demônio em tudo que é lugar, né? Pneu dele fura, ele fala que é o demônio, né? Ele fica devendo no mercado, quando vai pagar, a conta tá lá alta, ele fala que é o demônio. Isso não tem nada a ver com o demônio. Isso é outra história. Então vamos entender agora a armadura. Em primeiro lugar, seguir a Jesus é bom? Quem acha que é bom, dá um amém. É bom, mas é uma luta. É uma batalha. Eu queria que você deixasse para mim, varão, agora a partir do versículo 13, tá? Por gentileza, eu vou acompanhando aí também com os irmãos. Então, o que acontece? Seguir a Jesus é uma luta. Seguir a Jesus é uma batalha. Irmão, eu estou meio preso aqui porque eu estou vendo que eu estou sumindo. Então, me acompanha com a câmera quando eu vim para cá ou para lá, por gentileza. Tá bom? Porque eu estou muito restrito. Ou então, diminui um pouco o zoom, que eu consigo andar aqui, que eu não aguento ficar parado. Não, varão, eu não aguento. Eu tenho problema com isso aí. Eu sou hiperativo. Então diminui um pouquinho o zoom. Pode diminuir mais um tiquinho. Apesar que ainda não deu o tempo aqui ainda. Então o que acontece? Seguir a Jesus, porque eu gosto de trabalhar andando. Eu gosto de pregar andando, falando com os irmãos. Eu gosto de trabalhar assim. Senão para mim perde a graça. Seguir a Jesus, irmãos, é bom. Mas é uma batalha. É uma batalha. E essa luta, ela não acaba quando você se converte. Porque o diabo, ele trabalha assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Vamos supor que você é um cara rico. Você tem milhares de ovelhas. Mas o seu vizinho tem mais outros milhares. Aqueles seus milhares, eles contentam você? Ou você também quer comprar as ovelhas do seu vizinho? Você quer, não quer? Porque você quer ficar cada vez mais rico. Então, se você puder comprar as ovelhas do vizinho, né? E às vezes até roubar. O cara rouba umas ovelhas lá, se não tiver marcado. Pode diminuir mais um tiquinho só o zoom, por gentileza, querido. Aí, irmãos, o que acontece? Essa luta, ela não acaba quando você se converte. Tem gente que fala assim, agora que eu aceitei Jesus, agora minha vida mudou, agora minha vida está às mil maravilhas, tal, não sei o quê. Tem gente que fala isso aí, né? Tem gente que o cara vai lá na televisão, ele diz assim, olha,
Agora que eu aceitei Jesus, conta para nós como é que está a sua vida. Como é que está a sua vida agora que você aceitou Jesus? Agora a minha vida está muito boa, porque agora, desde que eu aceitei Jesus, eu tinha um barquinho de pesca, mas agora eu já tenho um iate. Quer dizer que você já tem um iate agora? Tá vendo, pessoal? É assim que é aceitar Jesus. Fala mais um pouquinho. E lá na sua casa, como é que ficou? Então, lá na minha casa eu morava de aluguel, pagava 2 cômodos, era quase na beira do córrego, passava enchente, enchia tudo de água, e eu era pobre. Eu não tinha nada, mas quando vinha enchente eu perdia tudo. Quer dizer que você não tinha nada e perdia tudo? Mas e hoje, como é que tá? Hoje Deus me deu uma mansão ali no Morumbi. Eu estou morando longe do córrego, longe dos pobres. Eu estou numa vida agora que estou no verdadeiro céu. Vocês estão vendo aí, pessoal, o que é aceitar Jesus? E se aceitar Jesus, né? Não merece uma salva de palmas para Jesus? Aí todo mundo, dá aquela salva de palmas para Jesus. Não é assim? Pessoal, mas não é assim não. Seguir a Jesus é uma luta, é uma batalha. E ela começa quando você se converte. A hora que você começa a levar com um pouco mais de seriedade a Jesus, as forças espirituais iníquas, elas começam a agir porque eles têm uma tática. Lembra que existe uma guerra? E a tática é tentar prejudicar. A tática é tentar humilhar. A tática é tentar desanimar o povo de Deus. Uma vez que o diabo sabe que você está salvo, o que é que ele quer? Ele quer fazer com que você comece a perder a alegria. Mas qual é o interesse do diabo que eu perca a alegria? O interesse do diabo que você perca a alegria é porque você não vai pregar o evangelho para um outro. Você entendeu? Você não vai ajudar a encontrar os outros salvos. Que os salvos todos vão se encontrar. E então a alegria do diabo é essa. A alegria do diabo é essa. Então ele quer destruir a sua alegria, não é? Mas você tem que lembrar que você não está sozinho nessa luta. É isso que é importante. Mas eu estou aqui na minha casa na internet, eu estou sozinho. Não, esses dias eu fiz um pela Bíblia, que eu acho que vocês devem ter visto. Sabe por que nós não estamos sozinhos, irmãos? Vamos supor que destruísse todas essas paredes, de todas as casas do mundo, e ficassem só as pessoas do mundo, e você pegasse um helicóptero, você ia ver esse grupo de gente, você ia ver uma pessoa na casa dela assistindo esse vídeo, você ia ver outra na casa dela assistindo o vídeo também, você ia ver outra na casa dela assistindo o vídeo, você ia ver outro grupo numa outra igreja, você ia ver. Então nós estamos todos unidos, nós não estamos limitados à geografia. E a própria pandemia nos mostrou isso. E é isso que me dá forças para explicar para os irmãos que estão do outro lado de casa, que você faz parte da igreja de Jesus, assim como eu faço, e como graças a Deus todos nós fazemos. Então é uma luta, você não está sozinho. Tem uma ilustração que eu acho interessante, e é uma ilustração muito verdadeira. Uma vez, o diabo reuniu um monte de demônio. Porque Jesus falou assim: a minha igreja jamais vai ser destruída. As portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. E aí o diabo reuniu aquele monte de demônio e falou assim: a gente precisa dar um jeito de parar esses crentes. Eles estão avançando mesmo. Cada dia é mais gente virando crente. Então a gente precisa parar esses crentes. Aí um falou assim: eu tenho ideia. Vamos disseminar pecados humanos ao máximo. Tudo que a gente puder, vamos colocar outdoor, incentivando, ações libidinosas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí o diabo olhou e falou: isso daí pode até quebrar o galho, mas você concorda comigo que depois o cara se arrepende
E aí Jesus vai e perdoa ele. Então isso daí não é bom. Esse aí não é bom. Esse é muito humano. Isso aí pode acontecer. Aí apareceu um outro diabo, um outro demônio, e falou assim: eu já sei. Vamos fazer o seguinte. Vão incitar as autoridades a fecharem as igrejas. Aí eles param. Aí o diabo falou assim: não, também não funciona, porque você fecha as igrejas, eles vão usar a internet, eles vão ficar em casa assistindo lá a pregação. E não dá para fechar a internet, o cara faz da casa dele. Também realmente não dá. Apareceu um diabinho estagiário. Que era mais novo, e falou assim: eu tenho um palpite. Ele falou: qual? Por que a gente não usa o desânimo para afetar os crentes? O diabo parou, pensou, falou: realmente começa a fazer sentido isso que você está falando. Porque se eu desanimo um, desanimo o outro, fica uma coisa praticamente humana. O cara para de assistir pela internet, o cara para de vir à igreja. Quando pensou que não, ele acabou com um grupo. Seja pela internet, seja um grupo pessoal. Então, irmão, toda vez que você sentir meio desanimado, lembra que tem um diabinho estagiário de olho em você. Posso ouvir um amém da igreja? É um diabinho estagiário. É por isso que você tem que entender que a nossa luta é contra forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. E é por isso que você tem que entender que precisa usar a armadura completa de Deus. Vamos ver a armadura de novo. Põe a armadura um pouquinho só aí para a gente falar sobre cada item. Eu quero dar destaque agora aos itens da armadura. Todo mundo entendeu porque precisa de armadura? Todo mundo entendeu que tem crente vacilando aí, que está deixando peça da armadura do lado? Entenderam? Então agora eu vou ajudar vocês a reforçarem a armadura completa de Deus. Vamos lá. Está aí o soldado. Vamos olhar para o cinto do soldado. O cinto do soldado, dá para baixar essa imagem aqui? Não, né? O cinto do soldado, eu vou trazer a minha varinha de condão para mim poder apontar melhor as coisas, ou aquela minha caneta que tem raio laser. Eu tinha uma, agora não tenho mais. Então o que acontece? O cinto do soldado, irmãos, ele tinha uma função interessante. Ele ligava o peitoral do soldado a aquela armadura de aço que ele está vestido, tá bom? Você pode ver lá no braço dele, que é a mesma parte que está aqui abaixo da cintura. Então o cinto, ele servia para ligar, tá, a couraça àquele peitoral. Ó, Eduardo trouxe aqui uma varinha de condão. Obrigado, varão. Tá aqui, ó. Esse aqui é o cinto do soldado, ó. Esse aqui é o cinto do soldado, tá bom? Então, ele ligava esse peitoral aqui, ele ligava a esta armadura aqui, que você está vendo que está por baixo dele. Olha aqui a armadura onde vem. Ok? Então, esse aqui é o cinto, tá bom? E Paulo chamou isso de cinto da... Então, agora nós vamos entender. Obrigado, Ar. Irmãos, Jesus disse assim, João 8,32: conhecereis a verdade vos... Então, o cinto da verdade, que une a armadura de Deus, nós podemos representar a sua união com as bênçãos verdadeiras de Deus que estão na Bíblia. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos.
conte todas de uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez. Quando você se esquece das bênçãos de Deus, você está retirando de si o cinto da verdade. Você esqueceu toda a verdade que Deus já promoveu na sua vida. Você esqueceu todas as bênçãos que Deus já promoveu na sua vida. Então, como é que você usa o cinto da verdade? É muito simples. Em primeiro lugar, repita comigo: gratidão. Sendo grato a Deus. Pare de ser ingrato. Uma coisa deu errado na sua vida, já é o suficiente para você maldizer Deus. Não atribua a Deus nas trevas aquilo que Deus já fez de bom para você na luz. Porque no momento em que você está um pouco em dificuldade, você começa a atrair para si maldição quando você deixa de usar o cinto da verdade. Você começa a maldizer e você atrai para si. Então, como é que eu uso isso? Estude a Bíblia. Toda vez que você vê o canal pela Bíblia, você está apertando o cinto da verdade. Não precisa apertar o cinto de vez em quando? Ele não vai dando uma caidinha? Então, essa apertadinha que você dá no cinto é quando você está em contato com a palavra de Deus, a Bíblia. Quem entendeu essa primeira parte aí, dá um amém. Então, quando você usa o cinto da verdade, você pega lá o canal pela Bíblia, assiste todo dia de manhã, pega a reunião de quarta-feira, pega a reunião de sexta-feira, que são reuniões pequenas, assiste, você está dando uma, lá no norte a gente fala, acochambrada no cinto. Você está dando uma apertada nele. Você está ficando cada vez mais reforçado. Sua armadura não vai cair. Ok? Então, cinto da verdade. Eu uso ele por estudar a Bíblia. Então, irmão, se você não lê Bíblia, se você não ouve o canal pela Bíblia, porque o canal pela Bíblia é a Bíblia falada. Se você não ouve o canal pela Bíblia, se você não lê Bíblia, você não está com o cinto da verdade. Você está deixando de usar. Quem entendeu isso aí? E tem um problema. Põe na tela lá a armadura, varão, por favor. E tem um problema. A função do cinto é unir a couraça. Tá vendo aqui, ó? O peitoral dele com a couraça. Tá vendo? Ó? Essa é a função. Isso significa que se o seu cinto tiver folgado, significa que a couraça vai ficar desajustada. E significa que o seu peitoral deixará uma brecha. Já viu quando você fica com o cinto ruim e a camisa vai saindo para fora? É exatamente isso que aconteceria aqui. Então, deixa aí ainda. Vamos agora para a couraça da justiça. Tá legal? A couraça da justiça. Por que ele tinha que usar a couraça da justiça? Para proteger o coração. Traz para mim, varão. Traz para mim. Essa couraça, irmãos, ela era reforçada, porque ela era essa parte que vocês estão vendo aqui, que era de aço mesmo, isso aqui. Isso aqui era de aço, juntamente com esse peitoral aqui, ó. Então, havia uma dupla proteção para o coração, tá? E aí, o apóstolo Paulo faz questão de dizer para nós, no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, que nós temos que conhecer a justiça de Deus, que é Cristo. A justiça de Deus é Cristo. Coloca isso na sua cabeça. A sua justiça e a minha justiça, de acordo com Isaías 63,
são trapos de imundície. Tudo que você tentar fazer para agradar a Deus, você está jogando o tempo fora. Quem entendeu isso aí? Tudo que você fizer para tentar agradar a Deus, produzir justiça, você está jogando o tempo fora. Porque o nosso agradar a Deus é produzido pela justiça de Cristo, nasce no nosso coração. Então, a justiça de Jesus, ela protege o nosso coração. A justiça de Jesus, ela protege o nosso coração do poder enganoso do pecado. Não significa que você não vai pecar, mas significa que você vai começar a tomar mais cuidado. Você vai começar a tomar mais cuidado. Opa, peraí, esse caminho aqui não está legal. A couraça da justiça protege o nosso coração do poder enganoso do pecado. Porque o pecado, ele nos engana. Ai, ancião, eu fui enganado pelo pecado. Filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não cometam um pecado. Mas, se vocês cometerem um pecado, nós temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. A couraça da justiça, então, ela protege o nosso coração contra o pecado. Mas, se você pecar, você pode ter a certeza que o que aconteceu? Você foi encontrado pelo dardo do inimigo, pela flecha. Você foi atingido, mas você arrancou aquela flecha do coração. E agora, o sangue de Jesus lhe perdoa de todo pecado. Ah, mas eu não consigo esquecer esse pecado, ancião. Não tem problema. 1 de João, capítulo 3, versículo 20. Filhinhos, eu escrevo para vocês sobre essa questão de que nós cometemos pecados, mas Deus é maior do que o nosso coração. Então não importa o que o cara fez, o que o cara deixou de fazer. Deus é maior do que o seu coração. Só que você precisa usar a couraça da justiça. Se você não estiver usando a couraça da justiça, o diabo fica atacando o seu coração. Ei, você pecou, hein? Você pecou, hein? E você não está usando a couraça da justiça, não é? Então, ancião, como que eu faço para usar a couraça da justiça? É simples. Arrependei-vos dos vossos pecados e creia que Jesus lhe salvou. Não é que ele vai salvar, você já é salvo em nome de Jesus. Essa é a couraça da justiça. A certeza que você já está salvo, mesmo que der pau no meio do caminho, que às vezes dá, mesmo que der pau no meio do caminho, arrependa-se. Para quem escutou um Pela Bíblia que eu fiz essa semana, eu expliquei que o melhor tempo que você pode viver é o minuto presente. A nossa vida, irmãos, é igual um Playmobil. Ancião, eu tenho só 10 anos de idade. Eu não sei o que é um Playmobil. Quem sabe o que é um Playmobil? Ancião, nenhum de nós sabemos o que é o Playmobil. Ai, meu Deus do céu. Playmobil, irmão, eram uns bonequinhos que tinha, que a gente ia montando a cidadezinha dele. E você ia montando, tinha um monte de cor e tal. Na nossa época aquilo era muito caro. Mas de vez em quando você encontrava uns amigos que tinham uma meia dúzia e a gente brincava. A nossa vida é isso aí, irmãos.
A nossa vida é uma montagem. A nossa vida é uma montagem para cada dia. A nossa espiritualidade é uma montagem para cada dia. Cada dia. Só que o nosso problema, o nosso erro, isso eu citei no Pela Bíblia, quem escutou vai lembrar. Você sabe qual que é o seu erro? É que você já começa calculando o dia. Você já começa calculando o dia. Esse é o seu maior erro. Presta atenção nisso aqui. O seu maior erro é que você já começa calculando o dia. Por que você não para e vive aquele minuto que você está vivendo? Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Para você começar a entender e viver melhor? Quando você levanta e vai fazer a higiene matinal, tem irmão que toma banho de manhã, tem irmão que não toma, né? Isso é um problema do irmão. Mas escovar o dente é obrigatório, certo? Levanta a mão para mim. Levanta a mão para mim. Quando você está escovando o seu dente, se você está concentrado só ali no escovar o dente, levanta a mão para mim quem se concentra só no escovar o dente. Eu estou escovando meu dente e eu estou tentando limpar, tirar as cáries e tal, não sei mais o que, tirar os detritos, só no escovar do dente. Levanta a mão para mim quem está pensando só naquilo ali. Ninguém, né? Tá vendo como vocês não vivem o minuto? Aquele momento ali, mas não, você já está assim. Daqui a pouco eu tenho que ligar o carro. Trânsito na 101 vai estar terrível. Trânsito na John Boy nem se fala. Meu Deus do céu. Aí você não escova bem o dente, porque você não viveu aquele minuto que era para escovar o dente. Aquele minuto era só para você escovar o dente, nada mais. Não é para você ficar pensando no trânsito da John Boy, não é para você ficar pensando na conta que vai vencer, não é nada disso aí. É viver o minuto. A nossa vida, irmãos, ela é composta de minutos. Então viva bem cada minuto da sua vida. No final do dia, você vai ver que legal como o dia foi bom. Porque você sabe que é o seguinte, irmão, esse negócio não é fácil não. É assim, ó. Você está indo bem, como dizia o professor Raimundo. Você até estava indo bem. Tá? Você está indo bem o dia inteiro. Você está construindo o seu dia em cima de minuto. E você está indo legal. Meio-dia você já construiu. Aí você dá um glória a Deus. Dali a pouco uma coisa te desequilibra. Quanto tempo precisa agora para você cometer uma besteira? 1 minuto. Em 1 minuto você acaba com a sua vida. Então construa a sua vida de bons minutos. Os bons minutos farão com que você tenha boas horas. As boas horas farão com que você tenha um bom dia. Os bons dias farão com que você tenha uma boa semana. A boa semana fará com que você tenha um bom mês. Os bons meses farão com que você tenha um bom ano. Você percebeu como 1 minuto faz diferença na vida da pessoa? É 1 minuto, irmão. Viva minuto a minuto da sua vida. Se concentra naquele minuto no que você está fazendo. E deixa o resto. A justiça de Deus, Cristo Jesus, deve ser concentrada em cada minuto da nossa vida. Não é ficar preocupado com o que passou ontem, com o que passou antes de ontem, com o que vai acontecer amanhã. Isso aí é tudo besteira. Você só está criando rugas, sem necessidade. Depois ele diz que nós temos os sapatos da salvação, que são as botas. Olha lá, mostra a bota lá, irmão. Ótimo, corta para mim. As botas ou as sandálias, os sapatos do Evangelho.
das boas notícias, das boas novas. Como é que nós podemos entender? Irmão, deixe que o Evangelho guie o seu caminho. Se você deixar que o Evangelho guie o seu caminho, você vai se livrando de problemas que aparecerão durante o dia. Quer ver uma coisa interessante? É mais fácil alguém te chamar para vir na igreja ou chamar para ir no bar tomar um golinho, bora? Hã? Tomar um golinho, o irmão lá ia. Ele já passava de manhã olhando. O cara do bar levantando a porta, ele já estava meditando já. Vou na volta, eu paro lá. Então, irmãos, olha só que coisa interessante. O sapato do Evangelho, a botina do Evangelho. Se você sai para proclamar o Evangelho, e proclamar o Evangelho, irmão, não significa sair batendo de casa em casa, não significa essa loucura, nada disso. Proclamar o Evangelho, irmão, você pode sair da sua casa, passar na primeira lanchonete, comprar um marmitex, pôr dentro do carro e falar assim: eu sei onde tem um pessoal passando fome. Chega lá e fala assim: ó, Jesus mandou trazer para você esse prato de comida aqui. Quem entendeu que isso é proclamar mais o Evangelho do que ficar de blá blá blá? É isso, irmão. Isso é proclamar o Evangelho. E quando você está indo fazer isso, aí você encontra o cara. Ô, vamos passar lá no boteco lá? Aí qual que é a sua resposta? É vamos? Ou você diz assim: não, cara, agora eu estou indo pregar o Evangelho. Você percebeu que você passa a dar um testemunho a partir do momento que você põe os seus pés a caminhar para pregar o Evangelho? Quando você está no caminho do Evangelho, você está mais longe do caminho de Satanás. Os dados do diabo não atingem a tua perna, porque você está com a botina da salvação. Vamos para o 4, escudo da fé. Põe a foto do soldado, põe a foto do escudo lá. Olha o escudo da fé. Ele tinha um grande escudo. E Paulo diz que os cristãos também têm o escudo da fé. Irmãos, vejam só que interessante. Usem a armadura completa de Deus, para que vocês não caiam nas astutas ciladas do diabo. São astutas ciladas, são artimanhas do diabo. E olha a importância do escudo da fé. E eu quero que você vá ouvindo essa mensagem e vá vendo qual parte está faltando na sua vida, e dê atenção a ela, para você não vacilar. E a vitória que venceu o mundo é esta: a nossa fé. Então, a fé vence o inimigo. Só que o inimigo é astuto. O inimigo não quer que você tenha fé. E falar em fé, me arruma aí mais um gole de café, irmão. Então, o que acontece? O inimigo não quer que você tenha fé. Porque a fé, irmãos, para você é muito bom, mas para o inimigo é péssimo. O grande escudo da fé, olha, tem a couraça, tem a bota, tem o capacete, mas ele tem um grande escudo. Esse grande escudo é para que você se proteja das flechas que o inimigo lança. O inimigo lança muitas flechas contra nós. E algumas das flechas que os inimigos lançam contra nós, e você desanima, e você cai,
e você se prostra, e você fica chateado, e você não vê solução. Eu explico, Paizinho. Algumas são acusações. Algumas são acusações. Quem já foi vítima de acusação injusta aí? Levanta a mão. Um monte de gente, né? É o diabo, irmão. Ele é o acusador dos nossos irmãos. O diabo é o promotor. Promotor público, você sabe que ele acusa, né? O diabo é o promotor. Então, o que que acontece? O diabo, ele começa a lançar acusações. E essas acusações, põe para mim 1 de João 3,20 aí no intercalar. Essas acusações que o diabo lança, elas são acusações contra a sua pessoa. Ele acusa o belo na vida do belo. Ele acusa o pastor Felipe na vida do pastor Felipe. Ele acusa o irmão João na vida do irmão João. Não é acusação comum, sabe? Não é acusação comum, é acusação pessoal. Você vê como é que o bicho é nó cego. Ele trabalha na nossa vida pessoal tentando fazer acusação. E você sabe onde vão essas acusações? Sabe onde vão essas acusações? Primeiro elas vêm na sua cabeça. Primeiro elas vêm na sua cabeça. Aí, irmão, quando o diabo lança uma acusação, se você está com o escudo da fé, você fala: esquece, o sangue de Jesus já me cobriu disso aí, estou fora. Quem entendeu o que eu estou falando? Então, o grande escudo da fé, as acusações que o diabo lançar na sua mente, você coloca o escudo. Põe o 19 também, por favor, querida. E nisto conhecemos que somos da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Então nisso nós conhecemos que somos de Cristo. Preste atenção. E diante dele asseguramos nosso coração. Quando eu uso o escudo da fé, quando eu asseguro meu coração com Cristo, então eu sei que eu sou de Cristo. Vamos lá, próximo. Sabendo que se o nosso coração nos condenar, olha a acusação chegando na cabeça, olha a acusação chegando no seu coração, olha a acusação chegando, sabendo que o nosso coração nos condena e que Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se você usa o grande escudo da fé, você pratica aquilo que os teólogos medievais chamavam de reto intento. A minha intenção é reta. Eu errei aqui, mas a minha intenção é reta. Eu gosto de Deus, eu gosto das coisas de Deus, mas eu errei. Vai fazer o quê? Vai cortar o pescoço? Vai morrer? Não, é pegar o escudo da fé e colocar. E como é que você pega o escudo da fé? Ontem eu falei com um irmão que estava se sentindo condenado. Falei para ele: irmão, primeira coisa, escolha um bom livro e tenha ele perto de você. Está comprovado que a mente humana não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se de repente você começa a ser acusado, pega o seu livro e vá ler. Vá assistir um bom filme e depois você vai fazer outras coisas. Com o tempo, as acusações do inimigo, elas vão ficando mais fracas. É assim que funciona. Então as acusações. Outra coisa que o diabo lança, que você tem que estar atento: dúvidas. E agora, irmãos, depois da internet, o negócio ficou louco. As astutas ciladas do diabo. Agora é que ficou louco. Você quer ver uma coisa interessante? Presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar agora, que de tudo que eu já falei, que já fez diferença na sua vida. Posso ouvir um amém quem teve a vida já modificada até agora? Vou te falar outra. Tem um ponto aqui interessantíssimo.
que nós precisamos dar atenção. Quando nós falamos em dúvidas, e o escudo da fé nos protege dessas dúvidas, significa que você precisa ter o seu coração firme em algo, firme na fé em Cristo. E a fé só vem através de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que o canal pela Bíblia existe. Então, olha só que coisa interessante. Dúvidas. Será que eu estou salvo mesmo? Ah, não sei. Será que realmente é desse jeito? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou ficar na terra? Será que eu vou ver Jesus? Será que realmente a triunidade de Deus existe? Será que a alma morre? Aí você começa com todo esse monte de dúvida. Sabe o que esse monte de dúvida faz, irmão? Eu explico. Você já viu a árvore de Natal? Uma árvore de Natal bem bonita, bem enfeitada, com aquelas bolas bonitas. Pois é. Assim é a sua cabeça. Sua cabeça é a árvore pura. E as dúvidas são aquelas bolas bonitas, que você olha para elas e não sabe nem qual escolher, de tantas bolas que tem na árvore de Natal. Você próprio é o responsável por deixar tais dúvidas irem se acumulando. Qual é a fé que você tem que ter? E qual é a fé que você tem que acreditar para que o escudo te defenda? A fé é uma só. O que farei para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essas são as certezas do Evangelho. Acabou. O resto é dúvida que o diabo tenta colocar na sua cabeça. Toda essa teologia construída, irmãos, que a gente usa parte dela, eu sou muito seletivo em usar, grande parte é a confusão que o diabo inventou para desviar de você dois textos que você tem que ter na ponta da língua, que nem eu tenho. O que farei para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16. Romanos 13. Se com o teu coração, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, você não pode ter dúvida disso aqui que eu estou ensinando. Você tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a tua boca: Senhor Jesus, eu quero ser teu. Será salvo. Está 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 salvo em nome de Jesus. É isso. O resto são bolas de Natal na sua cabeça. Porque se você está salvo em Jesus, criatura do céu, coloca uma coisa na cabeça. Se você está salvo em Jesus, deixa o resto nas mãos de Jesus. Não fique inventando. Eu fico pensando a cabeça do ser humano, como ela é invadida, porque não usa o escudo da fé. Não usa o escudo da fé. Então vai sendo invadido por dúvidas, vai sendo invadido por acusações, vai sendo invadido. Gente, para uma coisa, quem crê em Jesus de verdade aí, levanta a mão. Se Jesus aparecesse aqui agora, e falasse assim: vem todo mundo comigo, qual de vocês ia correr na frente e falar: para onde? Para onde, Jesus, que a gente vai? Irmão, você está com Jesus, você está salvo. A geografia pouco importa. Pouco importa.
O conhecimento teológico selecionado, eu trago aqui todo domingo para vocês sobrevivendo nesse sistema religioso. Eu não prego aqui para você ser salvo, salvo você já é. Então eu trago e prego para vocês, para quê? Para que vocês possam compreender e manter a fé. A fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o escudo da fé. E ele também te protege contra as tentações do diabo. Então procure usar mais o escudo da fé. E para a gente finalizar, vamos falar sobre o capacete da salvação. Dá um close no capacete, varão. E depois vamos falar da espada do Espírito. Irmãos, capacete da salvação, por quê? Repita comigo. É a certeza que eu estou salvo. Esse é o capacete da salvação. O que acontece? Você conhece duas pessoas que conhecem bem você? Uma conhece mais e a outra conhece menos. Você conhece? Uma se chama Jesus, que te conhece da unha do pé até o fio de cabelo. E a outra se chama você, que conhece-se mais ou menos e tenta se enganar o tempo inteiro. O capacete da salvação vai te servir de que maneira? Em primeiro lugar, Jesus sabe que você é acusado por pensamentos de pecado o tempo inteiro. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ser acusado pelo vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E mesmo parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e enfrentar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que nada existe mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Pastor Armando Filho, eu recomendo que vocês procurem na internet e ouçam. Muito bom e muito cristocêntrico. Capacete da salvação é essa música do Armando Filho. Aliás, é a armadura. Se você ler, toda a armadura está descrita na música. Então, irmãos, Jesus sabe dos pensamentos que nos acometem. Ele sabe da chateação, dos nossos erros. Ele sabe que nós vamos pecar. Então você não precisa mais viver pensando no pecado. Você não precisa ficar pensando em coisas ruins. Aquilo que passou, passou, acabou. Eu contei ontem para um irmão que eu estava ajudando a ilustração que eu já contei para vocês do faquir. O faquir é um mágico. Ele chega em uma determinada cidade e o que é que ele faz? Ele diz que transforma pedra em ouro e ele tem um macaquinho no ombro. E aí ele pega aquela pedrinha e ele deixa escorrer pela mão, né, a pepitinha de ouro, e ele coloca na água, mexe e põe a pedra. Quando pensa que não, ele faz a troca, joga a pedra aqui para dentro e o ouro fica na mão e ele fala, olha aí, ó, é esse líquido aqui que transforma a pedra em ouro. Ele tem lá um monte de garrafa. Bom, não precisa esperar que ele vendeu todas as garrafas.
Ele vendeu rapidinho, porque todo mundo quer transformar pedra em ouro, né? Processo de alquimia. E aí, o que aconteceu? Todo mundo comprou. E aí ele falou, mas peraí, pessoal, existe uma situação aqui. Você, na hora que vai fazer a transformação da pedra em ouro, você não pode lembrar da cara do macaquinho. E aí ele deu aquela cutucada no macaco, o macaco assustou e olhou para todo mundo. Aí todo mundo guardou a cara do macaco. Aí o cara chegou em casa, foi transformar a pedra em ouro. Adivinha quando que a pedra virou ouro? Nunca, porque a primeira coisa que o cara lembrava era da cara do macaco. Entendeu? Assim também são os nossos erros e os nossos pecados. Se você viver concentrado nisso, você vai ficar neurótico, vai ficar louco. Você vai precisar de psiquiatra, você vai precisar de terapeuta, você vai precisar de psicólogo. Não que não precise, na hora que o cara precisa, mas não por pecado. Por tendências biológicas, psicológicas e assim por diante, esses profissionais devem ser respeitados. Mas a questão do pecado, ela só é vencida por Jesus. É o único, tá? E se você ficar concentrado, quanto mais você ficar concentrado nisso, mais você vai errar. Porque quanto mais você ficar pensando no erro, mais o erro vai ficar bom na sua cabeça. Você está achando que está espantando o erro, mas você está trazendo o erro para si novamente. Então, como é que você usa o capacete da salvação? Passe mais tempo pensando nas coisas de Deus. Comece a ouvir mais louvores. Rejeite pensamentos errados. Acredite de verdade. Dá um glória a Deus na tua vida todo dia, porque você é salvo. E por último, para a gente terminar, a espada do Espírito. Espada do Espírito. Mostra a espada lá, varão. Faz favor. Irmãos, você só vai derrotar o inimigo com a espada. A espada serve para matar. Então você tem que usar o capacete para se defender. E a espada é para matar o inimigo. E como que eu mato o inimigo, ancião? É super simples, irmãos. O Espírito Santo está em você. Ele se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. E aí você pode então perceber você tem valor. É isso daí. A espada do Espírito é o Espírito Santo agindo em você. É o Espírito Santo te dando certeza da salvação. É o Espírito Santo lhe dando poder para derrotar o inimigo. É o Espírito Santo destruindo as obras do inimigo na sua vida. E o Espírito Santo só está disponível para aqueles que têm intimidade com a palavra de Deus. Sem palavra de Deus, não tem Espírito Santo. Eu espero que vocês hoje tenham recapitulado, revejam essa pregação ao maior número de vezes possível. Comece a analisar onde na sua vida estão as brechas do inimigo. E procure analisar que nós temos a garantia, temos o capacete da nossa salvação. Dessa maneira, você estará pronto para a batalha. A armadura que Deus lhe dá, ela lhe concede a vitória. E é por isso que a gente volta lá no versículo 11 e 12, querida. Versículo 11 e 12 do texto. Agora aqui você vai entender o motivo final, porque Paulo falou da armadura. Entendeu? Então a minha recomendação é essa, principalmente irmãos aí que passaram por problemas, irmãos. Vamos colocar a coisa para trás. Revestivos de toda a armadura, vocês já sabem todas as peças da armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo vai te acusar, o diabo vai te atacar, o diabo vai colocar pensamento ruim na sua cabeça, o diabo vai tentar te condenar, mas vocês entenderam que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A nossa luta não é contra sangue e carne. Você não precisa lutar contra o seu vizinho,
Você não precisa lutar contra o cara que está te atacando na internet. Deixa ele falando lá. Deixa ele falar à vontade. Não entra nas besteiras de ficar respondendo no Facebook, respondendo no WhatsApp. Eu não respondo nada. Deixa os caras atacarem à vontade. Pode atacar. Pode atacar. Mas sim, porque a nossa luta é contra os demônios que estão aí tentando fazer você ficar mais difícil. Sabe o que o demônio quer, irmão? O demônio quer ver você na sarjeta. O demônio quer ver você na sarjeta, igual tem muitos crentes por aí, que até salvos são, mas estão lá na sarjeta. Sabe para que o diabo quer ver isso daí? Para poder acusar, para ficar perante Deus. Está vendo lá, ele não é salvo? E aí Paulo em Romanos capítulo 14 diz assim: quem és tu para julgar o servo alheio? Se ele está de pé ou se ele cai? Porque quem garante que ele vai ficar de pé é Deus. No tempo certo ele está comigo de volta. Essa é a palavra de Deus. Deus abençoe vocês.